Empresário viúvo encontra ex-empregada no barraco com os filhos na miséria. Gustavo congelou na janela do barraco. Beatriz, a empregada que ele dispensou grávida, mexia uma panela vazia enquanto 2 filhos descalços tremiam de fome no chão de terra batida. Gustavo respirou fundo e forçou os pés a se moverem. Cada passo sobre a terra seca soava alto demais dentro do silêncio que tomava conta daquele lugar. Beatriz continuava de costas, a mão direita segurando a colher de pau, movendo em círculos lentos dentro da panela que parecia não ter nada além de água rala. Ele parou a 2 metros de distância. O cheiro de madeira queimada, misturado com a umidade das paredes de barro, encheu seus pulmões. Aquilo não parecia real. Não podia ser real. A mulher que ele conheceu sempre teve postura firme, olhar direto, voz que não tremia. Agora, curvada sobre o fogo fraco, parecia ter encolhido. Gustavo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Beatriz finalmente ergueu o rosto. Os olhos dela encontraram os dele. Não havia surpresa, não havia medo, apenas cansaço. Um cansaço profundo que parecia corroer tudo. Ela desviou o olhar e voltou a mexer a panela. Beatriz. A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Ela não respondeu. Miguel, o menino que estava sentado no chão, puxou a barra do vestido gasto da irmã. Júlia apenas apertou os lábios e baixou ainda mais a cabeça. Gustavo sentiu o peito apertar. Ele deu mais um passo. Beatriz, eu preciso falar com você. Ela largou a colher dentro da panela com um ruído metálico seco. Levantou devagar, limpando as mãos sujas na lateral do vestido amarrotado. Virou de frente para ele. Os olhos castanhos que antes brilhavam agora pareciam apagados. O senhor não devia estar aqui. A voz dela saiu baixa, mas firme. Gustavo engoliu seco. Eu não sabia que você estava assim. Beatriz cruzou os braços, protegendo o próprio corpo. E o que mudaria se soubesse? Ele não tinha resposta. A verdade queimava na garganta, mas não conseguia formar palavras. Ela soltou o ar devagar. O senhor veio até aqui para quê? Para ver como a gente caiu. Já viu, pode ir embora agora. Gustavo balançou a cabeça. Não, eu não vim para isso. Ela arqueou uma sobrancelha desconfiada. Então para quê? Ele olhou para as crianças. Miguel tinha no máximo 5 anos. Júlia talvez 7. Ambos magros demais, com a pele suja de terra, os cabelos embaraçados, roupas que pareciam ter sido remendadas várias vezes. Os olhos deles estavam fixos nele, mas sem expressão, como se já tivessem visto gente demais passar sem fazer nada. Gustavo voltou o olhar para Beatriz. Quando foi a última vez que eles comeram? O rosto dela endureceu. Isso não é problema seu. Ele deu mais um passo. Agora estava perto o suficiente para ver as marcas de cansaço ao redor dos olhos dela. Beatriz, por favor, me deixe ajudar. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Ajudar? O senhor me mandou embora grávida de 6 meses, sem aviso, sem nada. Eu implorei para ficar só até o bebê nascer. O senhor nem olhou para mim e agora quer ajudar? As palavras caíram como pedras no peito de Gustavo. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando encontrar alguma desculpa, alguma justificativa. Mas não havia. Ele sabia disso. Sempre soube. Só não quis encarar. Eu estava errado. A voz dele saiu baixa, mas clara. Beatriz piscou, surpresa. Ela esperava qualquer coisa, menos isso. Eu estava destruído depois que minha esposa morreu. Não conseguia pensar direito. A empresa estava caindo. Eu estava afundando. E no meio disso tudo, quando você me disse que estava grávida, eu entrei em pânico. Achei que não ia dar conta de mais nada. Que não tinha como te manter ali. Eu não pensei no que você ia passar. Eu só pensei em mim. Beatriz apertou os lábios. A mandíbula dela tremeu levemente, mas ela segurou. E agora? O que é que o senhor quer? Que eu diga que está tudo bem? Que perdoo? Que esqueça? Gustavo balançou a cabeça. Não,
Eu não espero perdão. Eu só quero consertar, do jeito que der. Ela soltou o ar, cansada. Não tem como consertar o que já foi quebrado. Ele engoliu seco. Deixa eu tentar. Beatriz olhou para os filhos. Miguel estava com a cabeça apoiada no ombro de Júlia. Os dois pareciam exaustos. Ela voltou o olhar para Gustavo. Por quê? Por que agora? Ele hesitou. A verdade era complicada. Ele não sabia exatamente o que o trouxe até ali. Talvez arrependimento, talvez culpa, talvez algo maior que ele não conseguia nomear. Porque eu não consigo mais fingir que não aconteceu. Eu não consigo mais viver como se você não existisse, como se essas crianças não existissem. Beatriz desviou o olhar. A respiração dela ficou mais pesada. Gustavo deu mais um passo. Me deixa pelo menos levar comida, por favor, pelas crianças. Ela fechou os olhos com força. A resistência dela estava desmoronando. Ele podia sentir, mas ainda havia orgulho. Ainda havia medo de confiar de novo. Beatriz abriu os olhos e olhou diretamente para ele. Se o senhor fizer isso, não é por mim, é por eles. Eu não quero nada do senhor, mas eles precisam comer. Gustavo assentiu. Eu sei. Ela afastou o olhar novamente. Então vai. Traz a comida e vai embora. Ele não se moveu. Beatriz, isso não acaba aqui. Eu vou voltar. Eu vou ajudar vocês a saírem daqui. Ela soltou uma risada amarga. O senhor não entende. Não é só comida que falta. Não é só um teto melhor. É tudo. É dignidade. É futuro. E isso o senhor não pode comprar. Gustavo sentiu as palavras cortarem fundo. Ela tinha razão. Mas ele não ia desistir. Eu sei que não posso apagar o passado, mas posso tentar construir um futuro diferente para você, para as crianças. Beatriz olhou para ele com uma mistura de descrença e cansaço. O senhor não conhece a gente. Não sabe nada sobre a nossa vida. Gustavo respirou fundo. Então me deixa conhecer. Ela ficou em silêncio. O fogo estalou baixinho. Miguel tossiu, um som fraco e rouco. Júlia acariciou a cabeça do irmão com cuidado. Beatriz olhou para os filhos e depois de volta para Gustavo. Vai, traz a comida. Depois a gente conversa. Ele assentiu e virou para sair. Antes de passar pela porta, olhou para trás mais uma vez. Beatriz já estava de costas, novamente abaixada perto do fogo. Mas dessa vez, os ombros dela tremiam levemente. Gustavo saiu dali com o coração pesado. O sol já estava mais baixo no céu, pintando tudo de laranja e vermelho. Ele caminhou rápido até o carro, abriu a porta e sentou no banco. Apoiou as mãos no volante e respirou fundo várias vezes. A imagem das crianças não saía da cabeça. Os olhos fundos, os corpos frágeis, a forma como Miguel se agarrava à irmã. Tudo aquilo era culpa dele. Ele sabia disso e agora ia fazer alguma coisa. Ligou o carro e dirigiu até o supermercado mais próximo. Entrou com pressa e começou a encher o carrinho. Arroz, feijão, macarrão, óleo, carne, frango, frutas, legumes, leite, pão, manteiga, ovos. Ele ia pegando tudo sem pensar direito. Quando chegou no caixa, o carrinho estava transbordando. A moça que passou as compras olhou para ele com curiosidade, mas não disse nada. Ele pagou e carregou tudo de volta para o carro. O caminho de volta pareceu mais curto. Quando ele parou na frente do barraco novamente, o céu já estava começando a escurecer. Ele pegou as sacolas, várias de cada vez, e caminhou até a entrada. Beatriz estava do lado de fora agora, jogando água suja numa vasilha velha. Ela parou ao vê-lo, olhou para as sacolas, não disse nada. Gustavo entrou e começou a colocar tudo no chão, perto da pequena prateleira improvisada que servia de despensa. Beatriz entrou atrás dele. Ficou parada, observando. Quando ele terminou de trazer tudo, ela ainda não tinha se movido. Gustavo limpou as mãos na calça e olhou para ela. Tenho o suficiente aí para pelo menos um mês. Beatriz
engoliu seco. Os olhos dela estavam marejados, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Por quê? A voz dela saiu fraca. Gustavo respirou fundo. Porque eu errei. E porque eu quero tentar ser uma pessoa melhor. Ela balançou a cabeça devagar, ainda processando. Miguel e Júlia se aproximaram das sacolas, olhando com os olhos arregalados. Júlia pegou uma maçã e segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Miguel apenas olhava, sem ousar tocar. Beatriz se abaixou na frente dos filhos. Podem comer. Vai. Júlia mordeu a maçã devagar, saboreando cada pedaço. Miguel pegou uma banana e descascou com cuidado. A cena partiu o coração de Gustavo. Beatriz se levantou e olhou para ele. Obrigada. A palavra saiu baixa, mas carregada de peso. Gustavo acenou com a cabeça. Eu vou voltar amanhã. A gente precisa conversar direito. Ela não respondeu, mas também não disse que não. Gustavo saiu de lá com a sensação de que algo tinha mudado. Não sabia o que exatamente, mas alguma coisa tinha se movido. No dia seguinte, ele acordou cedo. Tomou café rápido e dirigiu de volta para o bairro onde Beatriz morava. Dessa vez, levou roupas que tinha comprado de manhã numa loja de departamentos. Roupas simples, mas novas e limpas. Para as crianças e para Beatriz. Quando chegou, ela estava sentada na frente do barraco com um balde de roupa ao lado. Ela levantou o olhar ao vê-lo. Havia algo diferente na expressão dela. Menos desconfiança, mais cansaço. Gustavo desceu do carro e pegou as sacolas. Trouxe umas roupas para o frio que vem. Beatriz olhou para as sacolas e depois para ele. O senhor não precisa fazer isso. Gustavo parou na frente dela. Eu sei, mas eu quero. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Pegou as sacolas e colocou do lado. Miguel e Júlia apareceram na porta. Dessa vez, os olhos deles tinham um pouco mais de vida. Gustavo sorriu de leve. Bom dia. Miguel se escondeu atrás da irmã. Júlia apenas acenou com a cabeça. Beatriz se levantou. Entra, vou fazer um café. Gustavo entrou. O barraco parecia menor à luz do dia. As paredes rachadas, o chão de terra, o teto com buracos cobertos por lona. Tudo ali gritava abandono, mas também gritava resistência. Beatriz acendeu o fogo e colocou a água numa chaleira velha. Gustavo sentou num banco de madeira improvisado. As crianças ficaram do outro lado, observando em silêncio. Como vocês estão hoje? Gustavo perguntou, tentando quebrar o gelo. Júlia olhou para a mãe antes de responder. Melhor. A voz dela era fina, tímida. Miguel não disse nada, apenas continuou olhando. Beatriz trouxe 2 canecas de café e entregou uma para Gustavo. Sentou do outro lado. O senhor disse que queria conversar. Gustavo assentiu. Sim, eu quero saber como vocês chegaram aqui. O que aconteceu depois que você saiu da minha casa? Beatriz olhou para o café na caneca. Demorou um tempo antes de começar a falar. Depois que o senhor me mandou embora, eu tentei arrumar outro emprego. Mas ninguém queria contratar uma grávida de 6 meses. Eu gastei todas as economias que tinha com aluguel e comida. Quando o dinheiro acabou, fui despejada. Ela fez uma pausa, a voz ficando mais baixa. Dormi na rua por 3 semanas, grávida, com frio, com medo, até que uma mulher do abrigo me levou para lá. Foi onde eu tive os gêmeos. Gustavo sentiu o peito apertar. Gêmeos? Beatriz assentiu. Miguel e Júlia nasceram prematuros. Passaram 1 mês na UTI. Eu não tinha dinheiro para nada. O hospital cobriu os custos porque era emergência. Mas depois que eles tiveram alta, eu não tinha para onde ir. Voltei pro abrigo. Fiquei lá até eles completarem 1 ano. Depois disso, consegui esse lugar aqui. Não é muito, mas é um teto. Gustavo engoliu seco. A culpa pesava cada vez mais. E como vocês sobreviveram? Beatriz soltou um suspiro longo.
faxina, bicos, qualquer coisa que aparecesse. Às vezes eu conseguia comer, às vezes não, mas sempre dei para os meus filhos primeiro, sempre. Gustavo olhou para as crianças. Elas estavam sentadas no chão, brincando com pedaços de madeira. Inocentes, alheias ao peso da conversa. Beatriz, eu sinto muito mesmo. Ela ergueu o olhar. Sentir não muda o passado. Ele acenou com a cabeça. Eu sei, mas pode mudar o futuro. Ela ficou em silêncio esperando. Gustavo respirou fundo. Eu quero que vocês saiam daqui. Eu quero te dar um emprego de volta, com salário justo. E quero pagar um lugar decente para vocês morarem. Um lugar seguro, com escola perto para os meninos. Beatriz arregalou os olhos. O senhor está falando sério? Gustavo assentiu. Completamente sério. Ela balançou a cabeça incrédula. Por quê? Por que faria isso? Gustavo olhou diretamente nos olhos dela. Porque é o certo, porque eu errei. E porque eu não consigo mais fingir que não tenho responsabilidade sobre o que aconteceu com você. Beatriz desviou o olhar. As lágrimas finalmente começaram a cair. Ela limpou rapidamente com as costas da mão. Eu não sei se consigo confiar de novo. Gustavo sentiu a dor na voz dela. Eu entendo, mas me dá uma chance de provar que mudei. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para os filhos. Olhou para o barraco ao redor. Olhou de volta para Gustavo. Se eu aceitar, não é porque confio no Senhor. É porque meus filhos merecem mais que isso aqui. Gustavo assentiu. Eu sei, e eu vou garantir que eles tenham. Beatriz limpou o rosto de novo e respirou fundo. Então tá, mas com uma condição. Eu trabalho, eu pago minhas contas. Eu não quero caridade, eu quero dignidade. Gustavo sorriu de leve. Combinado. Ela estendeu a mão. Ele apertou. O aperto foi firme, mas ainda havia uma distância entre eles, uma parede invisível, construída por meses de dor e abandono. Mas era um começo. Nos dias seguintes, Gustavo organizou tudo. Alugou uma casa pequena, mas decente, num bairro seguro. 3 quartos, banheiro completo, cozinha equipada, nada luxuoso, mas digno. Ele também recontratou Beatriz para trabalhar na sua casa, mas dessa vez com horários justos e salário digno. Além disso, matriculou Miguel e Júlia numa escola pública próxima da nova casa. Quando ele levou Beatriz e as crianças para verem a casa pela primeira vez, a reação dela foi algo que ele nunca ia esquecer. Ela entrou devagar, como se tivesse medo de que tudo desaparecesse. Olhou ao redor, tocou as paredes, abriu as torneiras, testou as luzes. Miguel e Júlia correram pelos cômodos, rindo pela primeira vez desde que Gustavo os conheceu. Beatriz parou no meio da sala, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de libertação. Gustavo ficou parado na porta, observando. O coração dele estava apertado, mas também havia algo de leve ali, algo parecido com redenção. Obrigada, Beatriz disse, a voz embargada. Gustavo apenas acenou com a cabeça. Vocês merecem. Ela limpou o rosto e olhou para ele. Eu ainda não confio completamente, mas eu vou tentar. Ele sorriu de leve. É tudo o que eu peço. Nos meses seguintes, a vida de Beatriz começou a mudar. Ela trabalhava na casa de Gustavo durante o dia, mas agora tinha tempo para cuidar dos filhos. Miguel e Júlia estavam na escola, aprendendo a ler e escrever. Ganharam peso, ganharam cor, voltaram a sorrir. E Beatriz, aos poucos, começou a se reconectar com quem ela era antes de tudo desmoronar. Gustavo também mudou. Passou a prestar mais atenção nas pessoas ao redor. Passou a entender que dinheiro não resolvia tudo, mas podia abrir portas, e que responsabilidade não era apenas sobre negócios, mas sobre vidas. Um dia, enquanto Beatriz preparava o almoço na cozinha, Gustavo entrou e sentou à mesa. Posso te fazer uma pergunta? Ela olhou para ele, curiosa. Pode. Ele hesitou antes de continuar.
Você já pensou em voltar a estudar? Beatriz parou de mexer a panela. Estudar? Gustavo assentiu. Você sempre quis fazer faculdade, não era? Ela ficou em silêncio. A verdade era que sim. Antes de engravidar, antes de tudo desmoronar, ela tinha sonhos. Queria ser enfermeira, queria ajudar pessoas. Mas a vida tinha outros planos. Isso foi há muito tempo, ela disse a voz baixa. Gustavo se inclinou para a frente. Não precisa ser passado, pode ser futuro. Beatriz olhou para ele confusa. O que o senhor está dizendo? Gustavo respirou fundo. Eu quero pagar seus estudos. Se você quiser voltar, eu pago a faculdade. Você trabalha meio período aqui, estuda no outro. As crianças ficam na escola enquanto você está ocupada. Beatriz arregalou os olhos. O senhor não pode fazer isso. Gustavo sorriu. Posso. E quero. Ela balançou a cabeça incrédula. Por quê? Por que tanto? Ele olhou diretamente para ela. Porque você merece ter seus sonhos de volta. Porque eu tirei isso de você uma vez, e agora eu quero devolver. Beatriz sentiu as lágrimas voltarem. Ela virou de costas, tentando se controlar, mas não conseguiu. Começou a chorar de novo. Dessa vez, Gustavo se levantou e ficou ao lado dela. Não tocou, apenas ficou ali, presente. Eu não sei o que dizer. Beatriz sussurrou entre soluços. Gustavo sorriu de leve. Diz que sim. Ela soltou uma risada molhada. Sim, eu aceito. Ele assentiu. Então vamos fazer acontecer. E fizeram. Beatriz se matriculou numa faculdade de enfermagem no semestre seguinte. Ela estudava à noite, trabalhava de manhã e cuidava dos filhos sempre que podia. Era cansativo, era difícil, mas era possível. E pela primeira vez em anos, ela sentia que tinha controle sobre a própria vida. Gustavo acompanhou de perto. Ajudava com as crianças quando ela precisava estudar. Pagava babá quando necessário. Fazia questão de estar presente. E aos poucos, a relação entre os dois começou a mudar. Não era mais patrão e empregada. Era algo diferente, algo mais próximo, algo que nenhum dos dois conseguia nomear ainda. Numa noite fria de julho, Beatriz estava estudando na mesa da cozinha quando Gustavo chegou em casa. Ela ergueu o olhar e sorriu de leve. Boa noite. Ele sorriu de volta. Boa noite, estudando até tarde de novo? Ela acenou com a cabeça. Tenho prova amanhã. Gustavo foi até a geladeira, pegou água e sentou do outro lado da mesa. Posso te fazer companhia? Beatriz deu de ombros. Não me atrapalha. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Ela estudando, ele apenas observando. Havia algo de confortável naquele momento, algo que não precisava de palavras. Depois de um tempo, Beatriz fechou o livro e esfregou os olhos, cansada. Acho que por hoje já deu. Gustavo sorriu. Você vai arrasar na prova. Ela soltou uma risada baixa. Tomara. Ele ficou olhando para ela por um momento antes de falar. Beatriz, posso te perguntar uma coisa? Ela ergueu o olhar. Claro, ele hesitou. Você já me perdoou? De verdade? Beatriz ficou em silêncio. A pergunta pegou ela de surpresa. Ela não tinha pensado nisso nos últimos tempos. Estava tão ocupada reconstruindo a vida que não parou para olhar para trás. Respirou fundo antes de responder. Eu não sei, perdoar é complicado, não é algo que acontece de uma hora para outra. Gustavo assentiu. Eu entendo, ela continuou, mas eu sei que o senhor mudou. Eu vejo isso todos os dias, na forma como trata meus filhos. Na forma como me trata, e isso significa alguma coisa. Gustavo sentiu um alívio pesado sair do peito. Obrigado. Beatriz sorriu de leve. Não precisa agradecer, só continua sendo essa pessoa. Ele acenou com a cabeça. Eles ficaram em silêncio de novo, mas dessa vez o silêncio era diferente. Era leve, era paz. Nos meses seguintes, a vida seguiu seu curso. Beatriz se formou em enfermagem.
Conseguiu um emprego num hospital público. Miguel e Júlia cresceram, ficaram mais fortes, mais felizes. E Gustavo, pela primeira vez em anos, sentiu que tinha propósito novamente. Mas algo estava mudando entre ele e Beatriz. Algo que nenhum dos dois ousava falar em voz alta. Ele começou a reparar em pequenas coisas, no jeito que ela sorria, na forma como seus olhos brilhavam quando ela falava dos filhos, no som da risada dela. E Beatriz também começou a notar a forma como ele sempre se importava, como estava presente, como era gentil, sem esperar nada em troca. Como olhava para ela como se ela fosse alguém importante, não apenas uma empregada, não apenas alguém que ele ajudou, mas alguém que importava. De verdade. Numa tarde de dezembro, Gustavo chegou em casa e encontrou Beatriz na varanda, olhando para o céu. As crianças estavam brincando no quintal. Ele se aproximou devagar. "Tá tudo bem?" Beatriz olhou para ele e sorriu. "Tá, só pensando." Ele sentou ao lado dela. "Sobre o quê?" Ela hesitou antes de responder. "Sobre como tudo mudou. Sobre como a vida é estranha. 1 ano atrás, eu estava num barraco sem saber se ia ter o que dar para os meus filhos comerem. E hoje, eu tenho uma casa, um emprego, eles estão na escola. Parece um sonho." Gustavo sorriu. "Não é sonho, é real." Ela olhou para ele. "E é por sua causa." Ele balançou a cabeça. "Não, é por sua causa. Você lutou, você resistiu. Eu só abri uma porta, você que entrou." Beatriz sentiu os olhos marejarem. "Você é uma boa pessoa, Gustavo." Era a primeira vez que ela chamava ele pelo nome sem o Senhor. Gustavo percebeu e sentiu algo se mover dentro dele. Ele olhou para ela. Realmente olhou. E naquele momento percebeu. Ele tinha se apaixonado. Não sabia quando, não sabia como, mas tinha. Beatriz desviou o olhar, sentindo o peso do momento. O coração dela batia mais rápido. Ela também sentia, mas tinha medo. Medo de se machucar de novo. Medo de estragar tudo. Gustavo respirou fundo. "Beatriz, eu preciso te falar uma coisa." Ela virou o rosto para ele, o coração acelerado. Havia algo diferente no olhar de Gustavo. Algo que ela não tinha visto antes. Ou talvez tivesse visto, mas preferiu ignorar. Ele abriu a boca, mas hesitou. As palavras pareciam presas na garganta. Beatriz esperou, sem pressionar. O silêncio entre eles era denso, carregado de coisas não ditas. Gustavo olhou para as próprias mãos, tentando organizar os pensamentos. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, mas firme. "Eu sei que não tenho o direito de falar isso. Eu sei que o que eu fiz no passado não pode ser apagado. Mas eu preciso ser honesto com você." Beatriz sentiu o peito apertar. Ela não sabia o que esperar. Gustavo ergueu o olhar e encontrou os olhos dela. "Eu me apaixonei por você." O mundo pareceu parar. Beatriz prendeu a respiração. Não esperava isso. Não daquele jeito. Não agora. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Gustavo continuou. "Eu sei que é estranho. Eu sei que talvez você nunca consiga sentir o mesmo. E eu entendo, mas eu não podia mais guardar isso. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Você e seus filhos. E eu não consigo mais imaginar minha vida sem vocês." Beatriz sentiu as lágrimas subirem. Ela desviou o olhar, tentando processar tudo. O coração dela estava confuso. Havia sentimentos ali. Ela sabia disso. Mas também havia medo, muito medo. Gustavo percebeu a luta interna dela. "Eu não estou pedindo nada. Não espero que você sinta o mesmo. Só precisava que você soubesse." Beatriz respirou fundo, tentando controlar as emoções. Limpou as lágrimas rapidamente e olhou para ele. "Gustavo, eu não sei o que dizer. Isso é muito complicado." Ele assentiu. "Eu sei." Ela continuou. "Você foi meu patrão. Você me mandou embora no pior momento da minha vida.
Eu passei meses odiando você, desejando que você sentisse pelo menos um pouco do que eu senti. Gustavo abaixou a cabeça. A culpa pesava em cada palavra dela. Beatriz soltou o ar devagar. Mas ao mesmo tempo, você voltou, você mudou, você me deu uma segunda chance. Você deu para os meus filhos uma vida que eu nunca conseguiria dar sozinha. E eu não sei como processar tudo isso. Ela fez uma pausa, a voz ficando mais baixa. E agora você me diz que se apaixonou. Como é que eu lido com isso? Gustavo ergueu o olhar. Você não precisa lidar com nada agora. Eu só precisava ser honesto. O resto a gente descobre com o tempo. Ou não descobre, e tá tudo bem também. Beatriz sentiu o peito apertar de novo. Havia sinceridade na voz dele. Não era pressão, não era manipulação. Era apenas verdade. Ela olhou para as crianças brincando no quintal. Miguel estava tentando pegar uma borboleta. Júlia ria, correndo atrás dele. Eles estavam felizes, de verdade. E parte disso era por causa de Gustavo. Ela voltou o olhar para ele. Eu preciso de tempo para entender o que eu sinto, para ter certeza de que isso não vai destruir tudo que a gente construiu. Gustavo sorriu de leve. Quanto tempo você precisar, eu vou estar aqui. Beatriz assentiu devagar. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos. O ar entre eles tinha mudado. Não era ruim, apenas diferente, carregado de possibilidades que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Gustavo se levantou primeiro. Vou deixar você descansar. Qualquer coisa, me chama. Ela acenou com a cabeça. Quando ele entrou na casa, Beatriz ficou ali, sozinha com seus pensamentos. Os dias seguintes foram estranhos. Não houve mudança brusca, mas havia algo no ar. Uma tensão sutil que não era desconfortável, apenas presente. Beatriz estava mais quieta, pensativa. Gustavo tentava manter tudo normal, mas o coração dele estava exposto agora. Não dava para voltar atrás. Ele continuava ajudando com as crianças, levando para a escola, buscando, ajudando com lição de casa. Mas havia um cuidado maior, uma delicadeza que não existia antes. Beatriz percebeu e começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Gustavo olhava para ela quando achava que ela não estava vendo. O jeito que ele sempre se certificava de que ela tinha comido. Como ele perguntava sobre o dia dela no hospital. Como ele ouvia de verdade. Não apenas escutava, mas ouvia. E aos poucos, as paredes que ela tinha construído ao redor do coração começaram a rachar. Numa manhã de sábado, Beatriz acordou mais cedo que o normal. Desceu para a cozinha e encontrou Gustavo já acordado, preparando café. Ele olhou para ela, surpreso. Bom dia. Não sabia que você ia acordar cedo. Ela sorriu de leve. Não consegui dormir mais. Ele serviu uma xícara de café para ela. Beatriz aceitou e sentou à mesa. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas bebendo o café. Depois de alguns minutos, Beatriz rompeu o silêncio. Eu pensei muito sobre o que você disse. Gustavo parou de beber e olhou para ela. O coração dele acelerou. Ela continuou. E eu preciso ser honesta também. Ele esperou, o corpo tenso. Beatriz olhou diretamente para ele. Eu tenho sentimentos por você. Eu não queria ter. Eu lutei contra isso. Mas eu tenho. Gustavo sentiu o peito aliviar, mas ela continuou antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Mas eu tenho medo. Muito medo. Medo de me entregar e ser machucada de novo. Medo de colocar meus filhos numa situação complicada. Medo de que tudo desmorone e a gente perca o que construiu. Gustavo estendeu a mão sobre a mesa. Beatriz hesitou, mas acabou pegando. Eu entendo seus medos, e eu não vou mentir dizendo que não tem risco. Sempre tem. Mas eu prometo uma coisa. Eu nunca mais vou te abandonar. Nunca mais vou te magoar de propósito. E se você me der uma chance, eu vou passar o resto da vida provando isso.
Beatriz apertou a mão dele. As lágrimas começaram a cair. Eu quero acreditar. Gustavo sorriu. Então acredita. Dá um passo de cada vez, sem pressa. A gente constrói isso junto. Ela assentiu devagar. Tudo bem, vamos tentar. Gustavo sentiu uma alegria imensa tomar conta dele. Ele se levantou, contornou a mesa e puxou Beatriz para um abraço. Ela se deixou envolver, encostando a cabeça no peito dele. Ali, naquele momento, com o sol começando a entrar pela janela da cozinha, tudo parecia fazer sentido. As semanas que se seguiram foram de descoberta. Eles não tinham pressa. Jantares juntos se tornaram rotina. Conversas longas na varanda depois que as crianças dormiam. Passeios aos domingos nos parques da cidade. Miguel e Júlia começaram a notar a mudança. As crianças sempre percebem. Num domingo à tarde, enquanto estavam todos na praça alimentando os patos, Miguel olhou para Gustavo e perguntou: "Você gosta da mamãe?" Gustavo olhou para Beatriz, que estava do outro lado ajudando Júlia a jogar milho para os patos. Ela sorriu de leve, dando permissão silenciosa para ele responder. Gustavo olhou de volta para Miguel. "Gosto, muito." Miguel pensou por um momento, a testa franzida em concentração. "Então você vai ser nosso pai?" A pergunta pegou Gustavo de surpresa. Ele se ajoelhou na frente do menino, ficando na altura dos olhos dele. "Eu não posso substituir o pai de vocês, mas eu posso estar aqui, sempre que vocês precisarem, sempre que quiserem, se vocês deixarem." Miguel olhou para ele com aqueles olhos grandes e sérios. "Eu nunca tive pai, então não tem ninguém para substituir. Você pode ser o primeiro." Gustavo sentiu os olhos marejarem. Ele puxou Miguel para um abraço. O menino se agarrou nele com força. Júlia veio correndo, querendo saber o que estava acontecendo. Quando entendeu, ela também pulou no abraço. Beatriz observava de longe, chorando baixinho. Gustavo estendeu um braço para ela. Ela foi. E ali, naquela praça simples, cercados por patos e famílias alheias, eles se tornaram uma unidade, uma família. Mas a vida tinha outros planos. 2 semanas depois daquele dia na praça, Gustavo recebeu uma ligação da empresa. Havia um problema sério. Um de seus sócios tinha desviado dinheiro, muito dinheiro. A empresa estava à beira da falência. Ele precisava de capital imediato ou perderia tudo. Gustavo passou dias tentando resolver. Reuniões com advogados, conversas com bancos, tentativas de empréstimos. Mas as portas se fechavam uma após a outra. Sua reputação estava manchada pela associação com o sócio corrupto. Ninguém queria arriscar. Ele chegava em casa exausto, derrotado. Beatriz percebia, via o peso nos ombros dele, a forma como ele forçava sorrisos para as crianças, como ficava acordado até tarde, olhando papéis e mais papéis. Numa noite, ela sentou ao lado dele na mesa da cozinha. "Me conta o que está acontecendo." Gustavo hesitou. Não queria preocupá-la. Não queria que ela achasse que ele não podia mais ajudar, que ela ia perder tudo de novo. Mas quando olhou nos olhos dela, viu apenas preocupação genuína. Não julgamento, não medo, apenas vontade de entender. Ele contou tudo. O desvio de dinheiro, a situação da empresa, o risco de perder tudo, a casa, o carro, a estabilidade. Quando terminou, abaixou a cabeça. "Eu sinto muito. Eu prometi que ia cuidar de vocês, e agora eu não sei se vou conseguir." Beatriz segurou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. "Olha para mim. Você acha que eu me importo com essa casa? Com carro? Com dinheiro?" Gustavo piscou confuso. Ela continuou. "Eu morei num barraco de chão de terra. Eu cozinhei com fogo de lenha. Eu não tinha nem água encanada. Você acha que eu tenho medo de perder luxo?" Gustavo sentiu as lágrimas caírem. Beatriz limpou com os polegares. "O que eu não posso perder é você. É isso que a gente construiu. Essa família, esse amor.
O resto a gente reconstrói, juntos. Gustavo a puxou para um abraço apertado. Chorou pela primeira vez desde que tudo começou a desmoronar. Chorou de alívio, de gratidão, de amor. Eles ficaram assim por longos minutos. Quando finalmente se separaram, Beatriz sorriu. A gente já passou por coisa pior. A gente vai passar por isso também. Ele assentiu. E pela primeira vez em semanas, sentiu esperança. Nos dias seguintes, Gustavo lutou com tudo que tinha, vendeu o que podia, negociou dívidas, reestruturou a empresa. Beatriz ajudou como podia, assumiu plantões extras no hospital, guardou cada centavo. As crianças não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas sabiam que as coisas estavam diferentes, mais tensas. Foi então que a assistente social ligou novamente. Alguém tinha feito outra denúncia. Dessa vez, alegando que Gustavo estava morando com Beatriz e as crianças sem vínculo legal, que ele poderia representar perigo, que a situação financeira dele era instável e isso colocava as crianças em risco. Beatriz desabou. Não de novo. Não agora. Ela ligou para Gustavo imediatamente. Fizeram outra denúncia. Disseram que você morando aqui sem ser casado ou ter adotado as crianças é perigoso. Disseram que sua situação financeira coloca eles em risco. Gustavo sentiu a raiva subir. Alguém estava tentando destruir a família deles. Alguém que não queria vê-los juntos. Eu vou aí agora. A gente resolve isso. Quando chegou em casa, encontrou Beatriz andando de um lado para o outro, as mãos tremendo. Ele a segurou pelos ombros. Respira. A gente vai resolver isso. Juntos. A visita foi marcada para a semana seguinte. Dessa vez, não seria apenas uma verificação rápida. Seria uma investigação completa. Entrevistas separadas com as crianças. Verificação de antecedentes criminais. Análise financeira. Tudo. Gustavo contratou um advogado. Beatriz organizou todos os documentos que tinha. Comprovantes de matrícula escolar. Atestados médicos mostrando que as crianças estavam saudáveis. Boletins escolares. Fotos da família. Tudo que pudesse provar que as crianças estavam bem cuidadas e felizes. O dia da investigação chegou. 2 assistentes sociais vieram, uma mulher de meia idade, de expressão dura e uma mais jovem, que parecia mais empática. Elas passaram horas na casa, conversaram com Beatriz sozinha, depois com Gustavo sozinho, depois com Miguel, depois com Júlia. Verificaram cada cômodo. Fizeram perguntas sobre rotina, disciplina, alimentação, escola, saúde, tudo. Quando chegou a vez de Gustavo ser entrevistado sozinho, ele estava nervoso. A assistente social mais velha o encarou com dureza. Senhor Gustavo, o senhor entende que sua presença nesta casa, sem vínculo legal com as crianças, levanta questões? Gustavo assentiu. Entendo, mas eu amo essas crianças e amo a mãe delas. Eu estou aqui porque quero estar. Porque escolhi estar. A assistente continuou. O senhor tem histórico de ter demitido a senhora Beatriz quando ela estava grávida. Isso consta nos registros. Como o senhor explica isso? Gustavo respirou fundo. Aquilo ia doer, mas era a verdade. Eu cometi um erro terrível. Eu estava lidando mal com a morte da minha esposa, com problemas na empresa, e quando Beatriz me disse que estava grávida, eu entrei em pânico. Eu a demiti sem pensar nas consequências. Foi a pior decisão que já tomei na vida. A assistente anotou tudo. E agora, o senhor está em dificuldades financeiras novamente. Como garante que não vai abandonar essa família quando as coisas ficarem difíceis? Gustavo olhou diretamente para ela. Porque eu aprendi. Porque eu já vi o que acontece quando você coloca dinheiro na frente de pessoas. Eu perdi anos da minha vida focando só em trabalho. Minha esposa morreu e eu mal tive tempo de processar porque estava ocupado demais. Eu demiti uma mulher grávida porque achei que não tinha condições de manter. E olha onde isso levou ela, para o fundo do poço. E olha onde me levou, para um vazio completo.
Ele fez uma pausa. Eu não vou cometer o mesmo erro. Eu posso perder a empresa, posso perder o dinheiro, posso perder essa casa, mas eu não vou perder essa família, porque eles são a única coisa que realmente importa. A assistente não demonstrou emoção, apenas anotou. Depois foi a vez de conversar com as crianças. Miguel entrou primeiro, assustado. A assistente mais jovem conduziu a entrevista. Miguel, você gosta do Gustavo? O menino assentiu com vigor. Gosto, muito. A assistente sorriu de leve. Por quê? Miguel pensou por um momento. Porque ele brinca comigo. Ele ajuda com a lição. Ele lê história antes de dormir. E ele faz a mamãe feliz. Ela sorri mais agora. A assistente anotou. Você tem medo dele? Miguel franziu a testa. Medo? Não. Por que eu teria? A assistente balançou a cabeça, só perguntando. Ele já te machucou? Já gritou com você? Miguel balançou a cabeça enfaticamente. Não, ele nunca grita. Às vezes, ele fica bravo quando eu faço bagunça, mas ele só conversa. Ele explica por que tá errado. Ele não bate, não grita. A entrevista com Júlia foi semelhante. Ela era mais articulada, mais velha. Respondeu com mais detalhes. Falou sobre como Gustavo a ajudava com matemática. Como levava ela e o irmão para a escola todos os dias. Como fazia panquecas no domingo. Como abraçava a mãe deles e fazia ela rir. Quando as assistentes terminaram, pediram para falar com Beatriz e Gustavo juntos. Eles sentaram no sofá, mãos entrelaçadas. A assistente mais velha olhou para os papéis e depois para eles. A situação de vocês é irregular. Vocês vivem como família, mas não têm vínculo legal. Isso é um problema. Beatriz sentiu o coração afundar. Gustavo apertou a mão dela. A assistente continuou. No entanto, fica claro que as crianças estão bem cuidadas, felizes, saudáveis, amadas, e isso é o mais importante. Beatriz soltou o ar que estava segurando. A assistente olhou diretamente para eles. Mas eu recomendo fortemente que vocês regularizem a situação. Casamento, adoção, alguma coisa que dê a esse homem direitos e deveres legais sobre essas crianças. Porque se outra denúncia vier e vocês ainda estiverem nessa situação irregular, vai ser mais difícil defender. Gustavo assentiu. A gente vai resolver isso. Eu prometo. A assistente mais jovem sorriu. Vocês são uma família linda. Qualquer um que olhar 5 minutos vê isso, mas o sistema precisa de papéis. Então façam os papéis. Quando elas foram embora, Beatriz e Gustavo se abraçaram. As crianças correram para eles. Elas vão levar a gente embora? Miguel perguntou assustado. Beatriz o puxou para o colo. Não, meu amor, ninguém vai levar vocês. Nunca. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Beatriz e Gustavo sentaram na varanda. O céu estava nublado, sem estrelas. O silêncio era pesado. Depois de longos minutos, Gustavo falou. Eu acho que a gente precisa conversar sobre o que a assistente social disse. Beatriz assentiu. Sobre regularizar a situação. Ele virou para ela. Beatriz, eu ia esperar mais. Ia fazer algo especial. Romântico, mas a vida não tá dando esse luxo pra gente. Ela olhou para ele, o coração acelerando. Gustavo pegou as 2 mãos dela. Eu te amo. Eu amo seus filhos. E eu quero passar o resto da vida com vocês. Não importa se a gente tem dinheiro ou não. Se a gente mora numa mansão ou num apartamento pequeno. O que importa é que a gente tá junto. Beatriz sentiu as lágrimas começarem a cair. Gustavo continuou. Eu não tenho anel agora. Eu vendi quase tudo para tentar salvar a empresa. Mas eu tenho isso. Ele tirou do bolso uma pequena correntinha fina de prata com um pingente simples em formato de coração. Era da minha mãe. É a única coisa de valor que eu guardei. E eu quero que você tenha. Beatriz cobriu a boca soluçando. Gustavo prendeu a correntinha no pescoço dela. Depois, voltou a segurar as mãos dela.
casa comigo. A gente enfrenta tudo junto, pobreza, riqueza, o que vier, mas juntos. Beatriz mal conseguia falar através das lágrimas. Sim, sim, eu caso. Gustavo a puxou para um beijo. Um beijo desesperado, cheio de promessas e medos e esperanças. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. A gente vai ficar bem. Não importa o que aconteça. A gente vai ficar bem. Eles marcaram o casamento para um mês depois. Simples, no cartório, sem festa grande, sem luxo. Apenas eles, as crianças e 2 amigos como testemunhas. Beatriz usou um vestido branco simples que já tinha. Gustavo usou o único terno que não tinha vendido. Miguel e Júlia estavam vestidos com roupas novas que Beatriz tinha comprado numa promoção. Quando chegaram no cartório, havia uma pequena fila. Eles esperaram. As crianças estavam ansiosas, mexendo nos cabelos, arrumando as roupas. Quando finalmente chegou a vez deles, entraram na sala. O oficial de registro era um homem mais velho, de óculos grossos. Ele olhou os papéis, carimbou algumas coisas e começou a cerimônia. As palavras eram mecânicas, sem emoção. Mas para Beatriz e Gustavo, cada palavra carregava o peso do mundo. Quando o oficial perguntou se aceitavam um ao outro como marido e mulher, ambos responderam com voz firme.